Paz amadas, louvado seja o nome do nosso Senhor. Estamos na leitura do livro Criada para Ser Sua Ajuda Idônea. Descubra como pode Deus fazer glorioso o seu matrimônio. Da irmã Debbie Peer, a tradução é Maria de Fátima Couto Pires. E hoje nós iremos iniciar a leitura do capítulo 7. Oremos. Pai amado, Pai querido, louvado seja o teu grande e maravilhoso nome. Adentramos a tua santa presença banhadas no sangue do teu Filho Jesus Cristo. Este sangue que nos torna aptas a estarmos diante do Senhor. Queremos humildemente colocar diante de ti este tempo aqui, Senhor, pedir que de fato o Senhor venha alcançar os nossos corações, trazer a libertação necessária para que deixemos de praticar pecados os quais a gente ainda não enxergava como pecado. Mas que em nome do Senhor Jesus, o teu Santo Espírito venha nos convencer a vivermos uma vida de santidade que agrada o teu coração, para que de fato possamos trazer um impacto em nossos lares. Ó Senhor, nos ajude a sermos um bom testemunho em nossa casa, para os nossos maridos, os nossos filhos. Necessitamos da tua graça para que de fato possamos obedecer a palavra do Senhor, termos alegria em tudo que formos fazer, buscarmos sabedoria que vem do alto. Não permitirmos que o nosso achismo, os nossos conceitos, o nosso ego venha sobressair para que venha trazer prejuízo, Senhor. Mas em nome do Senhor Jesus, sejamos mulheres tementes ao Senhor e cheias do teu Santo Espírito. Necessitamos de ti e precisamos de fato que o Senhor venha tocar em nós, que o Senhor venha nos ajustar, Senhor, que o Senhor venha nos ordenar. Em nome do Senhor Jesus. Seja conosco neste tempo aqui. Nos ajude a entendermos e obedecermos a tua palavra. Oramos no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amadas, estamos iniciando agora o capítulo 7. E o título é Sabedoria, quando ainda há esperança. A mulher sábia sempre está aprendendo, está aberta a mudanças, está disposta a escutar. Mãe jovem, por favor, escute-me. Uma carta. Estimada Pio, meu coração está aflito. Desejo de todo meu coração criar nossos filhos nos caminhos de Deus. Eles têm 2 e 5 anos de idade. Minha profunda preocupação é a seguinte: o meu marido tem caído no engano de pensar que muitos programas de televisão e comerciais não trazem prejuízo nem para ele nem para os meninos. Ele acha que pelo fato de serem engraçados elimina o fato de serem vulgares e que sutilmente estejam minando a união de nossa família. Eu tenho que trabalhar meio turno pelas tardes e me preocupa o que eles estão assistindo no ídolo que é a televisão em nosso lar. Tenho falado com ele da minha preocupação e, lamentavelmente, o tenho chateado também. Mas ele simplesmente não está tão convencido como eu a respeito desse assunto. Isso tem trazido em mim ressentimento e amargura contra ele, até ao limite de estar deixando de sentir respeito ou amor. Mas eu sei que estou comprometida com os meus votos matrimoniais. Podem oferecer a mim algum conselho ou ajudar-me de alguma maneira? Inclusive, sinto que talvez tenha me equivocado ao casar-me com esse homem. Tem muitas qualidades positivas, mas me preocupa que essa influência esteja fazendo com que se desvie. Obrigada por qualquer ajuda que possa dar-me. Assinado, Susana. Estimada Susana, imagine como seria se o seu marido simplesmente desaparecesse algum dia. Aí não haveria comerciais nocivos, programas de televisão duvidosos, camas quentes, somente um montão de noites solitárias e longos dias de fadigoso trabalho longe dos meninos. Os meninos não estariam com seu pai vendo televisão, pois estariam com a babá, que cuida deles por dinheiro. Estarias se perguntando se a babá estará levando os seus meninos pequenos, quando choram, ver você sair do trabalho e os filhos maiores se alegram ao te ver partir para levá-lo ao mecânico? Para poder desfrutar de sua nova liberdade? O carro dá problema, mas você não pode nem tirar um dia de folga. O dinheiro diminui. Descobre que o círculo social para uma mulher divorciada com crianças é muito pequeno. Logo, os meninos ficam doentes com gripe e a babá se nega a trabalhar porque não quer arriscar contrair a gripe por tão pouco dinheiro. Durante 1 ano ou 2, o seu ex-marido leva os meninos para passear aos finais de semana. Não terá nenhum controle sobre o que fazem, porém estarás tão cansada que já não vai se importar mais.
Depois de um tempo, a pensão que recebia por lei deixa de chegar porque o seu marido foi morar em um outro estado com outra mulher. Agora, Susana, voltemos ao seu presente. Se seguir desonrando o seu marido, o que eu descrevi anteriormente vai se tornar realidade no teu próprio pesadelo pessoal. E isso vai acontecer bem depressa. Você disse que tem ressentimento e amargura. A sua alma está sendo moldada lentamente a uma pessoa amargurada. A sua carta demonstra que já está contemplando a possibilidade que o seu matrimônio poderá terminar devido a esse assunto. Já tenho visto isso muitas vezes. As pessoas te perguntarão por que ele te deixou. E você, muito justa, responderá que se enredou com outra mulher. A verdade é que você o pôs para fora porque ele via comerciais que você declarou pecaminoso. Abandonaste o seu coração. E ele então te abandonou emocionalmente. Tudo porque você insistiu em julgar o Espírito Santo. Lembre-se que me disseste que não sentia amor nem respeito por ele, que inclusive te perguntava se realmente teria sido o homem indicado para você. Tens demonstrado os teus pensamentos com respeito a ele e deve saber que ele está perguntando o mesmo a respeito de você. Escute-me, mãe jovem. Não seja nécia. Você não imagina quão difícil pode te colocar essa situação. O diabo roubará as almas dos seus filhos, e não fará mediante a televisão de seu marido, mas roubará mediante a sua desonra. Os jovens podem batalhar com seu impulso sexual como resultado dos comerciais. Muitos jovens têm sobrevivido a esse pesar de incremento das tentações. Mas poucos sobrevivem à estabilidade de um matrimônio em que sua mãe tem ressentimento contra seu pai. A sua atitude não faz nada para diminuir a exposição dos meninos à tentação. Imagina se você tivesse expectativas mais baixas, poderia amar e honrar o seu marido e os filhos se beneficiariam. Quando Deus deu Eva a Adão, ele lhe estava dando uma ajuda, não uma consciência. Adão já tinha consciência antes de ser criada a sua esposa. Não estou sugerindo que as normas suas deverão ser mais baixas. De fato, seu marido deve ter normas mais altas. Mas a sua repugnância e crítica só conseguem um efeito contrário, ao invés de produzir retidão. O ideal seria que você se conservasse com as suas normas e detivesse a sua língua e conservasse o seu marido. Com o tempo, possa apresentar uma apelação que não o ofenda. Com o estado atual das coisas, vai caminhando para o divórcio. O melhor é tomar o caminho para o matrimônio divino honrando a seu marido, pois isso não há volta. Assinada, Deb. Outra carta e o título é Sozinha. Estimada Pia, eu quero relatar o meu caso como uma advertência para os outros. Eu tenho 52 anos de idade e estou sozinha há 23 anos. Eu nunca imaginei que este seria meu destino na vida. Nunca tinha passado pela minha cabeça que meu marido me deixaria. Cometi muitos erros em minha relação com meu marido. Hoje vejo e ajudo as pessoas jovens e esposas mais velhas também que imprudentemente estão cometendo esses mesmos erros com seus maridos. Dão por certo que eles jamais as deixarão, nem lhes pedirá o divórcio. Essa sensação de segurança parece fazê-las pensar que têm a liberdade para assumirem essa postura de mil maneiras contra os erros, fracassos e debilidades dos seus maridos. Hoje eu vejo isso como uma ignorância ou como uma negação de obedecer à instrução de Deus para a mulher, ou uma combinação de ambos. Por isso eu relato meu caso, para expor a verdade para as esposas que realmente ignoram e para advertência às esposas que resistem. Eu não posso responder pelas responsabilidades e deveres do meu marido. Esse é um assunto entre ele e Deus. Mas se eu soubesse o que sei agora a respeito do que Deus quer da esposa e diz do que o homem necessita e o que poderia fazer para suprir as suas necessidades, tudo haveria sido bastante diferente. As coisas que eu fiz ou deixei de fazer não foram diárias, radicais nem manifestas. Foram coisas sutis, encolhendo ou crescendo, mas eu queria apresentar. Quando meu marido se portava de maneira egoísta em casa, me amargurava e em ocasiões falava maldições, mas logo ia à igreja e fingia ser espiritual. Quisera ter orado por ele, ao invés de me apartar emocionalmente para fazer que ficasse evidente o meu cinismo e alta de confiança nele. Quisera ter mostrado abertamente meu amor e aceitação dele, como ele, em lugar de esperar e pacientemente até que se portasse bem. Quando ele reclamava com os meninos, não fazia devocional, não era espiritual, não guiava como devia.
Quisera ter confiado completamente em Deus, mantendo unidade, honra, reverência e sujeição com o coração alegre e confiado. Quisera ter conseguido que os meninos seguissem honrando e orando por seu pai em um lugar de permitir que se manifestasse tão abertamente a minha atitude de mártir. Quando ele afirmava uma coisa a respeito de alguém ou algo, quisera não ter ridicularizado a sua opinião, fazendo-o saber que se havia equivocado uma vez mais. Quando ele se portava como um imbecil, quisera ter calado-me e orado por ele, amando-o de todas as formas em lugar de fazê-lo ver o que lhe pensava dele e de suas ações. Quando ele tratava de reparar alguma ofensa que havia cometido contra mim, quisera não ter sido tão fria, esperando que ele sofresse um pouco mais e fosse mais sincero e autêntico com sua desculpa. Quando ele gastava dinheiro que eu considerava que não poderíamos gastar, quisera eu ter permanecido calada, confiando unicamente em Deus. Quisera haver mostrado uma confiança contínua nele, apesar de suas decisões. Quando ele queria que eu fizesse algo e eu não queria fazer, quisera haver cedido gostosamente em lugar de fazer com que se arrependesse de haver dito. A obstinação não é uma qualidade que garante que uma mulher seja apreciada por um homem. Quando ele necessitava de uma mulher que acreditasse nele, o admirasse, o aprovasse, o aceitasse apesar de suas falhas, quisera agora ter sido eu que lhe falasse essas coisas. Quando eu pensava que a única maneira de conseguir que mudasse seria recordar-lhe constantemente suas faltas, coisas pequenas que fazia e dizia, quisera que alguém tivesse se aproximado para mostrar-me o erro que estava cometendo. Achava que era a minha vez de aplicar e manter a pressão. Quando ele não respondia imediatamente a um negócio ou com os amigos, quisera ter ficado calada sem injetar minha ajuda, entre aspas, no assunto. Quando nos encontramos com a família dele e nossas amizades, quisera ter adotado uma posição de Marte quando se retirava para fazer outra coisa. Quando ele não sabia como demonstrar amor e eu sentia um vazio emocional, quisera ter superado tudo, esperado tudo e havê-lo amado incondicionalmente em lugar de abandonar a luta em meu interior, buscando em amizades e família minha satisfação e apoio emocional. Nunca vi nenhuma necessidade de fazer-me querer a ele. Eu dava por certo que ele cumpriria com a obrigação moral de marido a amar-me. Quisera ter frequentado a Academia de Beleza de Deus para a mulher em geral. Passou o tempo, então, o matrimônio morreu, estrangulado pela carga de erros, pecado e egoísmo de ambos. Um dia, para minha surpresa, ele simplesmente se foi. Os meninos e eu caímos em pobreza. Ele já não sentia o desejo natural de prover e sustentar a sua família. Eu recebia uma pensão mínima e nunca era suficiente. Quando a casa e o carro necessitavam de reparos, não havia dinheiro para pagar. Pouco a pouco, as coisas iam apodrecendo. As pessoas ajudavam, mas ninguém sabe como ajudar famílias quebradas. Eu ficava apavorada no verão. Ao sair para meu trabalho pela manhã, sentia uma terrível angústia por ter que deixar meus filhos trancados em casa durante 10 horas por dia quando não conseguia pagar uma babá ou não podia encontrar alguma pessoa de confiança para cuidar deles. Eram demasiado grandes para deixá-los na creche e demasiado pequenos para deixá-los sozinhos todos os dias. No princípio, quando meus filhos ficavam doentes, não havia ninguém que estivesse com eles, a menos que eu faltasse ao trabalho. Logo nos contagiávamos com as gripes de 8 dias e meu tempo fora do trabalho me custava o meu emprego. Eu não tinha nenhuma habilidade especial, de modo que me empregava em trabalhos que pagava muito pouco. Eu desenvolvi uma enfermidade crônica e debilitante que se complicou devido ao estresse, mas tinha que seguir trabalhando todos os dias. Eu não tinha alternativas. Mas Deus foi fiel conosco e nunca passamos fome nem frio. Entretanto, todos os dias, ano após ano, eu estava sozinha em casa, os sentimentos de rejeição e abandono e as lutas financeiras. Eu sei que minha vida poderia ter sido tão diferente se no início do meu matrimônio eu tivesse conhecido e obedecido o plano de Deus para a esposa. Algumas de vocês não creem que isso lhes pode acontecer. Inclusive, podem estar até pensando que seria um alívio se ele saísse de casa. Pensas, né? Eu sou sã e forte. Emocionalmente eu estou estável, eu posso suportar, eu sou bonita, encontrarei um homem bom, tenho uma família que me ajudará, tenho uma boa igreja que me apoiará e poderei ser fortalecida, etc. Ao menos eu terei paz em casa e poderei viver como eu quero. Não terei que lidar com tantos problemas. Tenho alguém que me sustente, tenho uma família que me dê renda. Todas essas são ideias que podem ter uma esposa nécia. Mas eu sei que não é assim. A minha experiência, como a de milhões, demonstra muito mais que este pensamento.
é uma mentira. Assinado Carolina. Uma nova classe de mulheres. Observe ao seu redor. Pare agora e observe ao seu redor. Na atualidade, existe uma nova classe de mulheres. Atendem tua mesa no restaurante, podam no campo, trabalham nos hospitais e dirigem nas ruas. Existem muitas dessas damas. Estão por todas as partes, realizando qualquer tipo de atividade que encontram. Em sua maioria, elas são mães solteiras. Vestem roupas da moda, o seu corte de cabelo é anormal em cima das orelhas, seus olhos jovens dão testemunho de suas esperanças machistas, constituem um novo exército de trabalhadores. Os patrões podem pagar pouco para elas porque precisam desesperadamente do emprego. Sempre podem contar com elas porque não se atreveriam a correr o risco de perder seus trabalhos. Sempre estão distraídas porque estão pensando nos seus filhos tristes ou no novo namorado da babá que vai visitá-la quando ela está trabalhando. Algumas delas se juntam com outra mãe solteira para dividir despesas, responsabilidades de cuidar das crianças e problemas. Ultimamente tenho lido como muitas dessas mulheres buscam consolo e às vezes intimidade com uma como as outras. Você pode acreditar que possa ter algo que algum dia te levaria a isso? Um novo gênero de mulheres? São independentes, autônomas e estressadas. Envelhecem prematuramente, esforçando-se inutilmente para controlar meninos desordenados que nenhum homem quis ser padrasto. Amarguram-se ao observar que os homens disponíveis se interessam por garotas mais jovens que elas, sem compromisso. E ficam temerosas quando descobrem que os homens que se lhe foram apresentados demonstram ocultas intenções perversas para com seus simpáticos filhos. Seus meninos são rancorosos e frequentemente se veem em volta entre leões. Porém, tudo isso não foi a culpa sua. Não, foi culpa do seu marido, que cometeu o adultério. O seu marido, que era raivoso e se rendeu na pornografia, mas agora ele parece levar uma vida de comodidade, com bastante dinheiro, em compreensão com a miserável condição que você está. Ele leva os filhos cada terceiro final de semana e consciente, fazendo que isso está muito bem. Então, ele aparece ser vigoroso, tão cheio de vida e alegria. Tem dinheiro para passear, entretanto, eles sabem que você é uma mal-humorada e mesquinha. Parece-lhes que sua jovem namorada é uma boa onda. Quando descobres um tumor no teu peito, os teus filhos, adolescentes, não se preocupam, nem entendem a gravidade da situação. Você luta sozinha com seu tumor e vai ao médico sabendo que o mesmo isso não termina em morte, é o fim da esperança. Tudo começou quando você se amargurou devido a um comercial de televisão, quando ele começou a ver as corridas de carro no domingo à tarde. E tudo piorou quando ele pediu que fizesse algo sexualmente exótico. O divórcio nunca é planejado, mas quase sempre é precedido por certas condutas reativas e eventos evitáveis. Não permitas que isso aconteça contigo. Eu vou repetir essa frase, irmãs. O divórcio nunca é planejado, mas quase sempre é precedido por certas condutas reativas e eventos evitáveis. Não permita que isso aconteça contigo. Pobre ingênuo. Lembro-me da noite que Michael e eu nos casamos. Meu marido decidiu que precisávamos ir às compras e nos preparar antes de ir para a cama. Eu não tinha ideia o quanto de dinheiro ele ganhava, nem quanto tinha para a nossa lua de mel. Em minha vida, eu jamais me preocupei com dinheiro. Sem demora, ali estávamos no supermercado às 10 horas da noite, no domingo, com menos de uma hora de casados, quando senti pela primeira vez que havia surgido em mim um espírito de crítica. Ele estava procurando carne moída e eu estava a ponto de pagar um preço muito elevado. Tratei de argumentar com ele. Não te parece que é muito caro? Não seria melhor comprar uma carne mais barata? Ele tinha 25 anos de idade e nunca nenhuma mulher havia colocado em evidência seu critério de juízo para administrar o seu dinheiro. Jamais esquecerei da expressão de desconcerto que houve no seu rosto. Parecia que estava tratando de lembrar quem era eu e por que se havia colocado nessa situação para ser criticada. Para ser criticado. A ele havia parecido como uma transigência, falando-lhe como se ele fosse um menino tonto, porque assim parecia a mim com respeito ao que ele estava fazendo. De imediato eu fiquei espantada com minha atitude. Que direito eu tinha de tratá-lo como um nécio e insensato? Como sabia eu quanto dinheiro ele tinha? Nem sequer era sua esposa, todavia, no sentido bíblico. E ali eu estava pensando como será tonto e simples. Eu não gastaria meu dinheiro dessa maneira.
Era o que eu pensava. Satanás não esperou nem sequer que eu me deitasse antes de apresentar-me a ele como fez com Eva. E eu, igual a Eva, acreditei na sua mentira. Coloquei-me assombrada de meu espírito de crítica. Ali, parada em frente ao balcão de carnes, decidi que não ia permitir que essa fosse a história da minha vida. Eu ia aprender a ser uma mulher de Deus, sem me importar com o que compraria meu marido ou o tonto que parecia ser em sua maneira de gastar o dinheiro. Que prática hoje? O que você está praticando hoje? Tem te amargurado com seu marido essa semana por algo que fez, como chegar tarde, falar-te com aspereza ou por gritar com os meninos? Aceitaste a amargura evitando intencionalmente o seu olhar para expressar o seu menosprezo? Bem, você sabe ao que eu estou me referindo. Lembra-se da fidelidade de teu próprio coração e alma. Sim, o seu marido merecia. Sim, é teu direito. Mas encontras alguma satisfação em suas reações punitivas? Agora ele se dobra ante a sua amargura e se porta bem com a esperança de escapar da sua condenação? Ele pratica suas faltas e você sua amargura. Ambos estão praticando para o divórcio. Os seus filhos observam e estão praticando para ser maus pais e mães no futuro. Pensamentos repugnantes. Ataques de ansiedade, depressão, mau humor, temores irracionais e ataques da ira, todos começam na mente. É o que você tem permitido chegar a serem com os teus 40.000 pensamentos diários. Mediante as repetidas reações idênticas estabelecidas estás estabelecendo hábitos que chegam a ser parte de ti e que parecem orgânicos, parte de tua constituição física. Qualquer viciado te dirá o processo que é um vício. O pensamento enfadonho é uma adição que chega a ser um hábito tão forte que controla o corpo e engana a mente. Deus nos adverte que cuidemos de nossas mentes. Haja, pois, em vós outros o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, Filipenses 2, versículo 5. Porque qual é o seu pensamento em seu coração, assim é ele. Provérbios 23, versículo 7. Sobre todas as coisas que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele mana a vida. Provérbios 4, 23. Amém, Senhor. Tens esquecido para o que foste criada? Por favor, venha a Jesus tal como você está e diga-lhe: desde esse dia em diante quero ser a ajuda idônea que quiseste que eu fosse quando me criastes. Ele está te esperando para perdoar-te e amar-te. Os caminhos de Deus funcionam. Sei que sou muito dura contigo, mas no mais isso é a pura realidade. Por um momento, Deus tem penetrado em tua parede de pretextos e agora sabes tu que és responsável. Mas o que ouvido não ouviu, semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a terra sem fundamento, contra o qual o rio deu com ímpeto e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Lucas 6, versículo 49. Porque não nos deu o espírito de covardia, e sim de poder, de amor e de domínio próprio. 2 Timóteo 1, versículo 7. Qual é a vontade perfeita de Deus para a sua vida? A resposta é que seja uma boa ajuda idônea. Para a nossa reflexão. Deus tinha um plano para a mulher desde o princípio. Você não é exceção para o seu plano. O pecado ocasiona a autodestruição da mulher. Como esta autodestruição é um processo lento, quase imperceptível, a mulher não vê vir a destruição até que demasiadamente tarde o seu marido já tenha ido embora. Este processo lento, erosivo, geralmente ilude de modo que não veja sua própria responsabilidade e repete seus erros uma vez, outra vez, até que seja demasiadamente velha e feia para atrair outro homem que chegue a fazer parte da sua vida. Acaso pode da mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Tiago 3, versículo 11. Desenvolva um novo hábito. Pense no que faz o seu marido que mais te irrita. Agora, pense: eu não consigo ver o quadro completo. Eu não sei o que está fazendo em minha vida nem na vida do meu marido. Minha atitude crítica é um pecado muito mais grave que os maus hábitos dele. Eu sou culpada de blasfemar a palavra de Deus quando não amo e não obedeço ao meu marido. Portanto, eu vou abandonar a minha campanha contra ele em relação a esse assunto
E no que me toca, cabe a Deus dirigir a meu marido e corrigi-lo. Eu vou confiar em Deus. Trate com Deus a sério. Repasse o caso anterior chamado sozinha. Cada vez que leia a palavra quando, pare e se pergunte: quando meu marido atua como ela, tenho a mesma reação que ela teve? Quando meu marido atua como o dela, eu tenho a mesma reação que ela teve? Escreva a sua própria reação para cada quando e peça a Deus que te dê a sabedoria e o valor para dar-lhe seguimento em seu novo compromisso de mudança. Irmãs, eu vou repetir a oração que a irmã coloca aqui. Pense no que faz o seu marido e o que mais ele te irrita. E agora faça isso. Pense assim: eu não consigo ver o quadro completo. Não sei o que está fazendo em minha vida nem na vida do meu marido. A minha atitude crítica é um pecado muito mais grave do que os maus hábitos do meu marido. Eu sou culpada de blasfemar a palavra de Deus quando não o amo e não obedeço a meu marido. Portanto, eu vou abandonar a minha campanha contra ele em relação a esse assunto. E no que me toca, cabe a Deus dirigir a meu marido e corrigi-lo. Eu vou confiar em Deus. Aqui finalizamos o capítulo 7, amadas. Que o Senhor nos ajude em nome de Jesus.